Fala, seus mal diagramados! Finalmente chegamos à reta final das eleições. Amanhã, 2 de outubro, temos duas opções: enfraquecer o bolsonarismo para matarmos essa corrente ideológica por meio da ausência de mamatas e orçamento secreto, ou continuar mais 4 anos com o risco constante de parar no porão do DOPS e ter as unhas arrancadas por algum general broxa cuja única maneira de superar o fracasso existencial é se divertir praticando sessões de torturas que eles não foram convidados a participar durante a ditadura. A escolha me parece bem simples e nada difícil. Tudo indica que a maioria da população também pensa assim. E não sou só eu ou as pesquisas que atestam tal fato, tá? O comportamento do Bolsonaro é um indicativo de que ele admite que a derrota é irreversível no domingo. Tanto que, durante esta semana, o presidente já deu os primeiros sinais daquele descontrole emocional que deverá sustentar até 1º de janeiro, caso não tenha uma síncope fatal antes. Em vídeo gravado na salinha da Al-Qaeda do Alvorada, o excrementíssimo quase foi às lágrimas ao pedir que Alexandre de Moraes deixasse a sua mulher em paz depois que a Michelle foi implicada novamente em uma suspeita de rachadinha. A instantaneamente clássica frase "deixe minha mulher em paz" é um grito desesperado de alguém que deixou escapar durante o discurso a própria cornidão holística. Além disso, o PL, Partido dos Ladrões, emitiu um comunicado do tamanho de uma ata de reunião de condomínio, alertando que não confia no processo eleitoral brasileiro. Em bom português, o PL avisou o seguinte: vamos perder sim, mas não vamos aceitar. Além disso, a semana ficou marcada ainda por Ottoni de Paula, o deputado mais feio do Brasil, desesperado com o apoio de Joaquim Barbosa a Lula. De olho em eleitores limítrofes do mito, Ciro Gomes começa a ser o mais novo crítico de Xandão e a flertar com uma tornozeleira eletrônica na canela para 2023. Paulo Guedes anuncia que em novo mandato pretende vender as praias do Brasil. Damares Alves se declara integralista e o MBL apela para dancinha ridícula na tentativa de atrair novos eleitores. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Reta final de eleição é como última temporada de série. Todos os podres começam a surgir de uma vez só. Em 2022 não poderia ser diferente. E quando trata-se da família, as falcatruas chegam a ser tediosas, pois são sempre as mesmas. Rachadinhas, gastos questionáveis em cartão corporativo, aquisição de imóveis inacessíveis até para jogadores de futebol e uso da máquina pública para fazer campanha. Sim, cansa. A denúncia desta semana envolve um ajudante de ordens patético que parece o Patrick do Zorra Total, misturado com o Faxinildo, que é acusado de realizar pagamentos ilegais para quitar contas relacionadas à contratação da babada fraquejada e até mesmo as idas de Michelle ao salão para fazer design de sobrancelha e retocar as luzes. Esse novo escândalo tirou Jair do prumo, que fez vídeo alucinado em que novamente conseguiu estar muito parecido com o ator Bruno Ganz, naquela clássica cena do filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Tá? Isso é o comportamento de quem? De comportamento de pessoas vis.
Mas isso era só o início do surto bolsonarista na semana. Após Xandão fazer sinal de degola numa sessão do STF, os fãs do mito entraram em pane até mais aguda nas redes sociais. O tom dramático e paranoico dessa cambada que vive de simular perseguição e pânico moral tá mais engraçado do que nunca. Se Xandão amplia o leque de detratores no campo bolsonarista, Ciro Gomes adota a mesma tática, mas no segmento progressista da sociedade. O eterno candidato calvo, inclusive, é o novo crítico das decisões de Xandão lá no STF. Em entrevista ao Nhonho Magro do site Anta Agoniza, o pedetista acusou o Supremo de manter inquéritos em aberto contra os bolsonaros apenas para realizar chantagens e imobilizar o poder presidencial. Descobriram o gabinete do ódio, descobriram quem integra o gabinete do ódio, mas nada foi feito. Por que esses inquéritos estão abertos? A explicação eu já te dei aqui, para manter uma espada de Damocles que usurpa a autoridade do presidente da República. Então o Moraes está usando esses inquéritos para pressionar politicamente? Não me faça particularizar, mas é flagrante que a razão é essa. Com essa postura, fica cada dia mais evidente que o projeto dele para 2026 é tentar ser o substituto natural do genocida e ganhar o populacho latinazi. Porém, eu tenho más notícias para o Manuel Jacinto Coelho de Sobral. Mesmo que o Heleno e a Bia Kicis compartilhem os seus vídeos de mitadas no Twitter e no Zap Zap, é mais fácil a Damares se cacifar para ocupar o lugar do Jair no futuro do que você, que para essa parcela do eleitorado sempre estará ligado ao PT. Mesma avaliação faz Cidinha Campos, quadro histórico do PDT, que entrou numa fase de poucas ideias com o candidato do próprio partido e confirma que ele sofre uma espécie de alucinação sobre um dia conseguir ser um presidente com poderes imperiais. Além dos lamentáveis crimes cometidos contra militantes e candidatos, esta eleição contou ainda com a morte social e simbólica de Ciro Ferreira Gomes. Eu já declarei, é público, o meu voto é em Lula. Não dá mais para esperar. E a gente não pode arriscar um segundo turno com alianças ainda não declaradas. Eu conversei ontem com o Leonel Brizola Neto, neto do Brizola, e ele disse claramente: meu avô não esperaria o segundo turno. Meu avô já estaria apoiando Lula, porque sempre esteve, palavras dele, sempre esteve ao lado do Lula nos momentos mais difíceis. A semana que passou ficou marcado por apoios inusitados e inesperados à candidatura de Lula para presidente. Paulo Ricardo, do RPM, gravou vídeo sexy sem ser vulgar para apoiar o petista. Eu vi o que você fez. Matias? Tirou a roupa vendo o vídeo. Eu tirei a roupa quando eu vi esse vídeo? Sim, vi tudo infelizmente. Ah, você tava vendo? Eu achei que eu tinha fechado a porta. Mas eu também me seduzi. Você também se seduziu com o Paulo Ricardo? Comecei até a ouvir RPM. Tá escutando RPM agora? Nas cenas, ele aproveita para mostrar que ainda é muito gostoso, o que deve ter virado o voto de umas 500 mil tias do Zap que foram adolescentes nos anos 80. E tem circulado um vídeo de 2018 onde eu pergunto ao público em quem eles vão votar, mas ele foi editado de forma a parecer que ali eu estou apoiando um determinado candidato. Na época eu fiz um vídeo negando veementemente essa interpretação, mas agora eu me sinto obrigado a mais uma vez vir aqui conversar com vocês e esclarecer essa situação de uma vez por todas. Hoje, em 2022, o meu voto é pela liberdade e pela democracia. Raquel Sherazade fez o L e deixou a frente ampla um pouco mais ampla do que a gente gostaria. Depois foram as vezes de Xuxa e Angélica admitirem que Jair já teve sua chance de ouro de ressignificar a política e agora lular. E por último, veio o apoio um pouco envergonhado, verdade, do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Joaquim deve ter tomado a decisão depois de ceder a centenas de mensagens de zap do Alckmin implorando para ele gravar um videozinho apoiando o Lula. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo.
Esse apoio específico magoou bastante os Minions, os lavajateiros, MBlistas e isentões. Em especial, Ottoni de Paula, deputado mais feio do Brasil desde Heráclito Fortes. Durante um culto, o pastor fala sobre o apoio e chega a desafinar enquanto discursa, tamanho desespero apresentado naquele momento. Destaque para o semblante do gordão ao fundo, que notou que Ottoni estava perdendo a linha, mas ao mesmo tempo parece não estar absolutamente nem aí. Agora, como que ninguém derruba esse homem? Como? Como? Eu te pergunto como. Eu li agora uma reportagem aqui em cima do altar. Joaquim Barbosa agora declarou voto à esquerda. Como? Jair Bolsonaro resolveu incluir Paulo Guedes em sua campanha nesta semana. A ideia era atrair os votos da Faria Lima e daqueles semipobres que deliram que são investidores de respeito só porque baixaram algum aplicativo fraudulento que fica mostrando gráficos em verde e vermelho na telinha do celular. A essa altura, convenhamos, esconder o Guedes num cofre do Banco Central seria mais indicado. Até porque nos últimos dias tivemos Roberto Justus, Flávio Rocha, André Esteves e Abílio Diniz se encontrando com o Lula. E era óbvio que isso ia rolar. É preciso aprender de uma vez por todas uma única coisa: ricaços nunca perdem, não perdem nem eleições. No momento, eles já admitiram e aceitaram que, se não vão poder ampliar as políticas de exploração desenfreada do trabalhador sem o Jair num segundo mandato, que pelo menos eles precisam se aproximar do petista para garantir a ampliação de lucros de outra forma, seja com aumento de juros ou de crédito na praça. Sem apoio nem desse segmento populacional que estava garantido em 2018, Guedes tem apelado para ideias mirabolantes para tentar ganhar algum apoio na reta final. A aposta do momento é vender as praias e levantar $1 bilhão, o que é insuficiente para pagar 5 meses de Auxílio Brasil, mas que ele deve acreditar que agradaria bastante gente como Álvaro Garneiro, que poderia transformar o litoral brasileiro numa enorme balada flutuante. No fundo, essa declaração é apenas sinal de que Guedes levou muito a sério a letra de Aluga-se do Raul Seixas. Calma, cara, era só uma crítica a liberais entreguistas como você. Tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar $1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta: vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim: mas e quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, lá uma vez por ano a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Vocês podem acreditar que não tem nada pior do que propor vender as praias de um país, mas o MBL consegue superar essa estupidez com tremenda facilidade. Só nos dias que antecedem o pleito eleitoral, eles atingiram a façanha de aliciar um menor de idade para tentar cavar a prisão do Boulos na Paulista e gravaram um constrangedor vídeo com a turminha do Mamãe Falei dançando uma versão de I Want You Back do Jackson 5. Uma cena esdrúxula, mas que alivia o coração do paulistano. Arthur Duval foi de candidato a prefeito com 500 mil votos a candidato a uma vaga de dançarino do Axé Moá em Porto Seguro no intervalo de apenas 2 anos. Ganha a cidade de São Paulo. Já o youtuber de geopolítica, professor Rock, se formou no curso de artes cênicas da Joyce Hasselman para gravar uma peça de campanha que interpreta um agente secreto antipopulismo, ao mesmo tempo que apela para o populismo quando pede votos. Expandir as suas fronteiras. Eu preciso ir. Central. Bem-vindo, agente. Temos uma nova missão para você. Fala. Temos informações de que no dia 2 de outubro, uma bomba relógio vai explodir na política brasileira. Tem uma bomba relógio na política brasileira que ela está programada para detonar no dia 2 de outubro. E o único jeito de nós contermos os danos do populismo é elegermos as pessoas certas para o Congresso Nacional. É muito importante que no dia 2 de outubro todos saiam de casa para votar em mim.
Definitivamente, não poderia esperar nada de positivo de alguém que topou viajar com Sérgio Moro para a Alemanha apenas para receber uma camisa de time de participante da Copa Kaiser e é calvo por livre e espontânea vontade. O bolsonarismo é, antes de qualquer coisa, a revolta do burrão sincero e pseudo-humildão. Mesmo que a pessoa tente esconder esses traços de personalidade, sempre que estamos diante de um eleitor contumaz do mito, é fácil perceber como ele exala a mais bruta e cristalina cretinice. Num debate para deputado estadual com candidatos de Franca, no interior de São Paulo, Leandro Patriota, do PSC, acusou Guilherme Cortes, do PSOL, de ensinar a população a confeccionar o próprio cachimbo para consumo de paralelepípedo de crack, sem problema nenhum. Mas reparem bem no gestual do Leandro Patriota. É o típico cidadão com dificuldade neuronal para coordenar dois movimentos simultâneos e que se transformou num robozinho de carne e osso programado para espalhar mentiras de Zap Zap. Que você defende sobre ensinar aquelas pessoas que vivem no mundo das drogas, principalmente o pessoal que usa crack, a confeccionar o seu próprio cachimbo. Paralelepípedo de crack. Eu gostaria que você explicasse para a gente aqui como seria esse projeto que você falou lá na Secretaria da Saúde há uns 2 anos atrás. Só para explanar para a gente como funcionaria esse projeto seu. Eu já vou pedir direito de resposta, porque isso é tudo uma mentira. Como o Leandro não tem proposta, não sabe o que fala, ele mais parece um grupo de WhatsApp ambulante, que ele recebe desinformação, espalha desinformação que nem uma máquina, ele só sabe fazer isso. Eles colocaram na frente do comitê deles, que não foi pago por ele, porque ele não tem tanto dinheiro para isso, foi pela dobrada dele, que é um milionário. Eles colocaram lá uma faixa cheia de fake news, dizendo que a esquerda defende o PCC, defende o narcotráfico, um monte de coisa que não é verdade. Isso eles fazem porque eles não podem falar a verdade. Se eles vão falar que o governo deles, enquanto a gente tinha famílias aqui de Franca, Leandro, 1.221 pessoas dessa cidade, onde você tem domicílio eleitoral e que você quer representar, perderam a vida por conta da Covid. Enquanto você e o presidente que você defende diziam que não precisava tomar vacina. Que pô, a gente só está aqui hoje porque a gente pôde tomar vacina. Não sei se você tomou. Mas essas vidas, sinto muito, essas vidas foram perdidas porque a vacina demorou para chegar. Eu acho que você deveria aproveitar esse tempo, já que você falou uma besteira, não sabe o que fala, não é de mim que você está falando, se confundiu, para dizer para cada família daqui de Franca que perdeu um pai, um irmão, um filho para a Covid-19, te dou uma oportunidade. Se desculpa com elas. Outro vídeo que circula pelo TikTok traz o suprassumo do pânico moral com um sujeito falando sobre ameaças inexistentes relacionadas ao uso de banheiro público e perdão a ladrões. Espero que a derrota do Bolsonaro seja também o início de uma era em que ser burro dessa forma volte a ser constrangedor e evitável. Eu sei que essas pessoas não vão desaparecer da face da terra, infelizmente, mas se começarem a ter vergonha de se expressar, já fico bastante satisfeito. Pensa que acabou? Não. Aí com essa outra mão aberta você abre aqui e faz assim, ó. Agora, ó. Exatamente isso que vai acontecer. Primeiro você vota 13, depois não reclama da segurança quando o bandido vier assaltar sua casa. Primeiro você vota 13, depois não reclama da fila da regulação, que é uma bosta. Primeiro você vota 13, depois não reclama quando o seu filho ou a sua filha de 5 anos de idade estiver no banheiro com um cara de 30, com um órgão genital para fora, e você for denunciar e a polícia falar, você tá preso por homofobia. Além de chorar embaixo da cama pela provável derrota, de pedir para o Xandão esquecer a Micheque e de avisar de antemão que não aceitará perder para o Lula, Jair ainda aproveitou a semana para a realização de novas cornociatas pelo Brasil inteiro. Mas foi em Petrolínia que ele quase se envolveu no primeiro acidente nesse desfile de corninhos de motoclube, desde que a ideia começou a ser colocada em prática em meados de 2020. E verdade seja dita, hein? Ele não teria culpa nenhuma caso o fato se consumasse e eu, infelizmente, teria que apoiá-lo caso ele decidisse não frear naquele momento. Calma,
que eu explico o motivo. Um gado alucinado não aguentou de emoção com a presença do mito e acreditou ser uma ótima ideia invadir a estrada justamente enquanto o comboio passava. Ele quase foi atropelado pelo presidente, que ainda levava o sanfoneiro da Embratur na garupa, que, para a tranquilidade de todos os envolvidos, não resolveu mostrar mais uma vez os seus lamentáveis dotes musicais. Seria uma forma de morrer bem tantã? Seria sim, mas não podemos negar que esse fã do Jair foi corajoso e criativo nessa tentativa de cavar uma mortezinha de leve e se ver livre das 3 páginas que deve sustentar no servidor Jus Brasil. Nem o Bolsonaro aguenta mais essa condição de ser o maior imã de doido do país. São Paulo vota mal. O Rio nem se fala. O Paraná então, vixe, mas só o Distrito Federal consegue a façanha de eleger governadores péssimos tanto à esquerda quanto à direita. É um total de 100% de aproveitamento zero nessa área e com um agravante. Depois que os maridos fracassam no cargo, eles tentam emplacar as esposas para manter o legado político da família. Foi assim com Joaquim Roriz, que tentou emplacar a conja Wesleyan e acabou tornando a mulher num enorme alívio cômico nos debates de 2010. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Agora, José Roberto Arruda, que disputa cargo de deputado federal, lança a esposa, Flávia, para o Senado, mas é ele quem constrange a mulher na campanha, chegando a convidar um morador da Estrutural para descer da sacada e aceitar uma trocação justa com o véi lá no meio da rua. O pior de tudo é que, para o morador do DF, votar na Flávia Arruda é a opção para barrar a Damares. Uma escolha muito difícil, mas que, felizmente, não é problema meu. Eu já terei que fazer o mesmo para barrar o astronauta aqui em São Paulo. Muito obrigado, ajuda a gente. Eu estou pedindo de coração o seu voto. Muito obrigado. Só no balanço da rede aí, um 222 na cabeça e no coração. Tô vendo a cara de pau de vocês. Valeu, amigo. Arruda Federal 22. Vocês são muito cara de pau mesmo. Foi quem fez essa cidade. Foi os cambal. Foi os cambal. Vagabundo? Eu sou vagabundo? Ai, ai, ai. Você tava na cadeia, rapaz. Eu sei que Aldo Rebelo tenta sequestrar para ele o legado de alguns movimentos nacionais mofados, como o Ayrton Cinismo Cultural, que consiste na não superação da morte do piloto e na teoria nonsense de que só ele seria capaz de unir o Brasil. Ideal que é defendido pelos doidinhos de bairro gourmet Pablo Marçal e Renan Santos. Isso, no entanto, é inofensivo, mas quando ele tenta recuperar o integralismo, inclusive cada dia mais se tornando parecido com Plínio Salgado, que usa chapéu de Santos Dumont, a situação fica um pouco mais perigosa. Mas não é apenas o candidato do PDT ao Senado de São Paulo que tenta ressuscitar os galinhas verdes. Damares Alves, que também disputa o Senado, mas pelo DF, assumiu em áudio que o movimento representa os mesmos ideais que ela diz defender. Não chega a surpreender ninguém, embora eu considere os integralistas moderados demais para Damares. Mas, no mesmo áudio, a ex-ministra dá demonstrações de que, se não está ouvindo vozes, é mentirosa pra caralho, quando afirma que conheceu gente de esquerda que assumiu que votaria nela. Isso nem pesquisa da Brás Marketing em parceria com o Instituto Tá de Zoeira do Nego Di consegue provar. Oi, minha linda, deixa eu te falar uma coisa. O movimento integralista, pelo que eu sei, pelo que conheço deles, defende Deus, pátria, família. É a minha bandeira. Eu sou religiosa, sou cristã, sirvo a um Deus vivo e poderoso. Deixa eu dizer pra tu, tem até a esquerda recomendando voto em mim, porque eu defendo criança. Tem gente da esquerda que vai votar em mim, porque eu sou a melhor opção para o Senado aqui no DF. Se tem uma categoria
arrombadíssima e que sofre de síndrome de autoimportância é a de gerente de grande empresa. Esse tipo de firmeiro costuma acreditar que é uma espécie de subdono da empresa e age como tal, assediando moral e sexualmente qualquer ser vivo que se encontre dentro das dependências do prédio em que ele trabalha. E nem mesmo uma demissão injusta vai demovê-lo dessa postura ridícula, pois a cultura corporativa está aliada à autoajuda e ao coachismo. E essa trinca chorumosa influencia uma mentalidade tacanha que permeia toda a área de liderança das empresas do país. Uma cena ocorrida na Imetame de Aracruz, no Espírito Santo, mostra um gerente tentando influenciar os votos dos empregados, apelando para aquele terrorismo discursivo que insinua demissão para aqueles que não aceitarem o cabresto. Só que deu ruim, né, irmão? As imagens vazaram e agora o caso será investigado. Minha aposta para o que deve ocorrer é a seguinte: os proprietários vão sacrificar o gerente e esse ainda vai para o LinkedIn agradecer a experiência na Imetame com algum discurso que ele copiou do TEDx. Quando você tem pessoas falando, coisas negativas de quem faz realmente esse país ir para frente, e você ainda tem coragem de votar nessas pessoas, no futuro você não vai poder reclamar. O dia que você não tiver emprego, você não vai poder reclamar. Que você escolheu. E se você chegou até aqui, estamos a um dia das eleições mais importantes das nossas vidas. Se você puder nos apoiar, seu apoio é de extrema importância para o nosso canal continuar. Obrigado a vocês que estiveram todo esse tempo com a gente, mas ainda temos muito a vencer e a lutar. Aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios, o Apoia-se, que é aquele recorrente, que é legal, você apoia uma vez e aí todo mês você colabora com a gente. Tem também o nosso Pix, o nosso PayPal e a nossa conta corrente. Aqui no YouTube tem o botão do Seja Membro. São mais de 4.000 pessoas entre o pessoal do Apoia-se e o Seja Membro. Também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses que é de esquerda e vai votar na Damares, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.